Hoje a gente vai falar então sobre a Lei 13.709, a lei que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente vai ter uma aula sobre a lei aí com a doutora Natália Broto, nossa especialista no assunto. Ela vai abordar especificamente os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no segmento fitness. Então, é algo muito exclusivo que foi preparado aí pensando no nosso segmento, tá? Vale ressaltar que se você tem uma academia, um estúdio, um box, um centro de treinamento, é do ramo de lutas, artes marciais, tem uma clínica de saúde, ou é personal trainer autônomo, empreendedor individual, essa aula vale para você e essa lei também vale para você, tá? Então, essa Masterclass, ela é um oferecimento da Interação Fitness e conta com o apoio aí da ACAF, do CREF 9 do Paraná, e da Tecnofit. Para quem não conhece Interação Fitness, entra lá no Instagram, interação_fitness, ou pelo site www.interaçãofitness.com.br. É um canal que tem o objetivo de produzir conteúdo para todas as verticais do fitness, sempre de especialista para especialista, então a gente tem muito conteúdo bom lá dentro, tá? É gratuito, é para acessar, é para consultar mesmo. E o nosso objetivo aqui com a Masterclass sobre a LGPD é trazer para vocês um tema que está muito em alta e pouca gente tem conhecimento da extensão dessa lei. Então, essa lei é uma lei que é muito importante para a sociedade, ela impacta muito o mercado fitness, e o que a gente quer fazer aqui é entregar para vocês de forma clara e os principais passos para a adequação da tua empresa. Tá? A gente vai responder todas as perguntas no final. Então, eu queria começar apresentando para vocês a nossa convidada especial, doutora Natália Broto. Seja bem-vinda, Natália, obrigado por aceitar o nosso convite. Vou só passar aqui para o slide da introdução, veja se vocês estão conseguindo ver os slides. Ótimo. Então, se você se preocupa com a credibilidade do teu negócio, se a LGPD chegou para você de alguma forma, ela te assusta, se você quer adequar o teu negócio e não sabe por onde começar, essa Masterclass aqui é o lugar certo para você, tá? E o que a gente pretende ensinar para você nesse momento é o que é a LGPD, como ela vai impactar o teu negócio, quais são os riscos se você ignorar essa lei, e os 5 passos aí definitivos para você resolver esse problema. E além disso, se você ficar até o final, você vai receber todos os slides dessa aula e além de um bônus especial que a gente preparou para todos que acompanharem a aula da Natália aí até o final, tá bom? Então, desliguem as distrações aí, peguem um caderno e uma caneta, tem muita coisa para anotar. Natália, muito obrigado. Fala um pouco aí sobre a tua experiência com a LGPD. Oi, Felipe. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, agradecer o pessoal da Interação Fitness, dizer que é um prazer, né? Esse tema da LGPD está muito em voga e, enfim, tem várias repercussões no ambiente fitness, né? Como o Felipe mencionou, academias, estúdios, etc. Então, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês hoje, né? Rapidamente, eu sou advogada especialista em direito empresarial, tenho um escritório já há mais de 12 anos e comecei a trabalhar com o tema da proteção de dados já fazem aproximadamente 3 ou 4 anos por conta do regulamento europeu, né, que a GDPR, é o regulamento europeu que entrou em vigor já em 2018, né, e a gente tinha aqui no Brasil algumas multinacionais que já precisavam se adequar, então a gente já trabalha com esse tema aí, ainda, né, antes da Lei Geral de Proteção de Dados ser efetivamente publicada. Enfim, a gente tem experiência prática em realização de programas de conformidade em empresas de diversos setores, de diversos tamanhos, desde pequenas empresas que precisam de um programa mais simples, até grandes corporações multinacionais. A gente tem bastante experiência nessa área prática, realmente, da proteção de dados. Legal, Natália, obrigado. Eu vou me apresentar também, meu nome é Felipe Matos, tá? Hoje eu represento a Interação Fitness, eu também sou formado em Direito, advogado,
e por ter esse contato atualmente com o segmento fitness, né, eu dei uma força para a Natália aí para a gente puxar todos os pontos essenciais para essa nossa aula sobre LGPD. Natália, a palavra é tua, fica à vontade, vamos lá, o que é LGPD? Bom, vamos lá, né? O Felipe já comentou anteriormente que ela é uma lei que foi publicada, né, em 2018, a Lei 13.709. Então, ela está, né, publicada desde 2018, porém, ela teve a sua eficácia, a sua vigência postergada, a princípio, para agosto de 2020. A gente teve uma série de manobras, de questões, de dúvidas envolvendo a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Existiu uma MP que prorrogou a vigência da lei apenas para 2021, porém, uma reviravolta que aconteceu aí aproximadamente 15, 20 dias, né, e o setor, né, empresarial inteiro foi um pouco pego de surpresa em relação à vigência da LGPD. Então, no momento em que a gente está tendo essa masterclass hoje, a LGPD já está vigente, né? Então, esse é um ponto importante para a gente mencionar desde já, que a necessidade de adequação ela é imediata, tá? Qual que é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? É justamente oferecer segurança jurídica, proteger a privacidade e a transparência dos dados pessoais. O que começou a acontecer, né? Hoje em dia, nós, como titulares, como pessoas físicas, a gente compartilha uma infinidade de dados pessoais, né? E aí eu estou falando, né, desde os dados que a gente compartilha num aplicativo, quando a gente dá um eu aceito, né, um li e concordo, mas na verdade não li, porque são termos extremamente prolixos, termos, né, extensos, até o momento que você vai numa farmácia, num supermercado, faz uma compra no e-commerce, dá seus dados numa academia, né? Enfim, hoje em dia a gente compartilha muitos dados, e a gente vai conversar um pouco hoje como começou a existir uma determinada manipulação, né, da maneira com que as empresas utilizam esses dados. Eu gosto de dar muito o exemplo da farmácia, que eu acho que é um exemplo que ilustra bem como pode existir uma manipulação desses dados, né? Então, todo mundo chega na farmácia e dá o seu CPF, né, muito com o objetivo de obter aqueles 5, 10% de desconto que a farmácia concede. O que a gente não entende é que, ao fazer isso, né, a farmácia pode captar, coletar e organizar uma série de dados sobre os medicamentos que a gente consome, que, se devidamente analisados por um algoritmo, né, imagine 1, 2, 3, 5, 10 anos com todas as informações de medicamento que eu, como titular de dados, eu consumo, então um algoritmo não pode extrair de dados, né, de conclusões sobre a minha saúde, né, e aí o que começou a acontecer, né, rede de farmácia vendendo os nossos dados para seguros de saúde, para planos de saúde, justamente para eles conseguirem ter uma maior averiguação do risco. Esse é um exemplo, mas existem inúmeros outros, né? Eu gosto também de falar do exemplo do joguinho de criança, né? Que você baixa ali, dá para o seu filho, aceita um monte de termos lá, de condições, sem ler, né? A maioria das pessoas não lê. E ao fazer isso, você dá acesso, né? Muitas vezes ao teu microfone, às tuas fotos, aos teus e-mails, às tuas mensagens, né? Então, existe uma coleta de dados absolutamente que extrapola os limites, né? Tem até foi até feito um experimento social sobre essas questões dos termos de uso, né? Dos termos e condições de uso de aplicativos, que, na realidade dos fatos, ninguém lê, e aí fez uma determinada empresa, fez um termo e colocou no meio do termo, assim, você concorda em entregar a sua alma para mim, e eu posso fazer o que eu quiser com você. É muito uma brincadeira, um experimento social,
Sei que mais de 2, 3 mil pessoas baixaram o aplicativo, e acho que menos de 10 pessoas efetivamente questionaram a empresa desses termos. Então, para a gente ver como, de fato, né, começou a existir essa manipulação e a necessidade aí de ter uma lei geral de proteção de dados. Como eu disse, essa lei ela foi baseada na GDPR, que é o regulamento europeu sobre o tema. Felipe, se puder passar o slide para mim, por favor. Bom, a gente precisa entender, por mais chato que seja, vamos dizer assim, um pouco, pelo menos, do conceito da lei, para poder entender quais são as aplicações, né, e que implicações isso tem no dia a dia, no negócio de vocês, tá? Então, primeiro ponto, eu preciso entender o que é dado pessoal, né, porque a gente tem algumas pessoas que partem da impressão, não, dado pessoal é só nome, RG, CPF, eventualmente um e-mail, né, e dado pessoal é muito mais amplo do que isso. Se eu coleto uma biometria de um cliente para ele entrar na minha academia, isso é um dado pessoal. Se eu tenho uma foto dele, né, no meu cadastro, isso é um dado pessoal. Se eu tenho dados de saúde dele, porque eu tenho um atestado, porque eu tenho uma avaliação física, todas essas informações são dados pessoais e, portanto, todas elas vão entrar no escopo da lei, vão entrar no objeto da lei. E a lei faz uma diferenciação entre o que ela chama de dado pessoal e dado pessoal sensível. Por que ela faz isso? Porque ela entende que os dados pessoais sensíveis, eles têm uma maior possibilidade de ferir algum direito da privacidade da pessoa, então eles são tratados de maneira diferente pela legislação. Então, quais são esses dados pessoais sensíveis? Dados sobre origem racial, étnica, religião, opinião política, filiação a sindicato, filiação a alguma organização filosófica ou político-partidária, dado relativo à saúde, dado genético ou biométrico. E, especificamente, em relação aos dados sensíveis, o que a gente tem que extrair para o nosso setor, o que a gente tem que extrair para o setor fitness? A gente trata dados de saúde, né? Então, quando você faz uma avaliação física, quando você pede um atestado, enfim, né, existem inúmeros dados de saúde que a gente trata e, portanto, um dos principais pontos de atenção no nosso dia a dia vai ser exatamente como lidar, o que a gente tem que fazer, né, dentro dos nossos estabelecimentos para lidar com esses dados de saúde. E aí a lei vai falar que a LGPD ela vai se aplicar para todo o tratamento de dados realizados, né, ou com base de dados, ou com dados no Brasil, ou com oferecimento de serviços no Brasil. E aí o pessoal pergunta, ok, mas o que é tratamento de dados, né? Porque eu, na minha academia, eu não trato dados, o máximo que eu faço é colocar lá, eu arquivo eles, né? Então, esse é um primeiro conceito que a gente já tem que desmistificar. Né? A partir do momento que você coleta um determinado dado, que você tem ele na tua base de dados, por exemplo, no arquivo, você está, sim, tratando dados. Né? Então, qualquer coisa que você faça com os dados é tratamento de dados, inclusive a eliminação desses dados. Inclusive, a eliminação deve estar pautada naquilo que diz a LGPD. Então, para ser, né, bastante amplo, né? Tratamento, acesso, armazenamento, arquivamento, classificação, coleta, distribuição, compartilhamento com outras empresas, com parceiros, eliminação de dados, tudo isso está no conceito de tratamento de dados. Outra pergunta que o pessoal me faz, mas, Natália, eu tenho uma base de dados aqui enorme de sei lá quantos mil alunos, alguns não são mais meus alunos, mas eu não faço nada com essa base de dados. Eu preciso olhar para ela e a partir do momento que você tem esses dados arquivados da Lei Geral, durante a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, você está tratando dados e, portanto, você tem que olhar para essa base de dados existente, para saber se você tem base legal, se você pode ou não manter esses dados. A gente vai falar um pouquinho aí de quais critérios que vocês têm que
se apegar e entender para começar esse programa de adaptação. Se puder ir para outro slide, Felipe, por favor. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Mas, Natália, eu sou um personal trainer, né? Eu não sou uma empresa, eu tenho aqui 20 alunos, eu preciso, né, eu preciso me adequar à lei. E a lei, ela não traz nenhuma hipótese em que uma pessoa física ou jurídica que trate dados de pessoas físicas não tenha a obrigação de tratar dados. Então, né, desde o estúdiozinho menor que seja, desde o personal trainer até uma grande rede de academias, grande rede do mercado fitness, enfim, todos vão ter que se adequar, né? É o que a gente fala de alcance transversal da lei. Esse é um ponto importante, assim, para a gente começar a entender. Claro que com complexidades diferentes, obviamente, né? Então, os programas de conformidade de uma grande empresa serão exigidos com uma complexidade maior, mas isso não significa de maneira nenhuma que as pequenas e médias empresas não devam tomar precauções. E por que o mercado fitness tem algumas peculiaridades que fazem com que a Lei Geral de Proteção de Dados possa, eventualmente, impactar bastante o setor, né? Primeira questão é a pulverização da base de dados, né? Então, a gente coleta dados de maneiras diversas, né? Então, às vezes eu recebo a recepcionista que trabalha comigo, ela está coletando dados por WhatsApp, às vezes ela está coletando dados por e-mail, às vezes é o próprio professor que pegou ali fisicamente um atestado. Muitas vezes eu consigo fazer o aluno consegue contratar a minha academia de maneira online, encaminhar todos esses dados num formulário. Às vezes não, às vezes ele aparece lá pessoalmente e me entrega todos esses documentos, né, as cópias, enfim. Então, é o que a gente chama de pulverização da base de dados, né? E aí, nesse ponto, uma das dicas que eu dou para vocês desde já tentem manter o máximo possível a sua base de dados num único sistema, numa única ferramenta, né? Porque se eu tiver uma planilha de Excel ali, um arquivo físico numa sala, um sistema que eu faço só o cadastramento para o aluno conseguir ter acesso à ficha dele, aos exercícios dele, um monte de dado pessoal em e-mail, outro tanto de dado pessoal no celular, no WhatsApp pessoal da minha recepcionista, eu não tenho como ter controle desses dados, eu não tenho o que a gente chama de rastreabilidade. Então, essa já é uma dica, né, para vocês pensarem, né, em como tentar unificar o máximo possível essas bases de dados. Outro ponto importante é justamente a questão dos dados sensíveis, né? A gente mencionou como os dados de saúde são dados sensíveis, dados de menores, então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado em relação aos dados de menores, né? Com termos de consentimento específicos para tratamento de dados. Dados financeiros, ali não coloca o dado de cartão de crédito como dado sensível, mas pelo potencial lesivo que um compartilhamento indevido ou um vazamento de dados de cartão de crédito tem, a gente, nos planejamentos, via de regra, costuma tratar o dado de cartão de crédito como dado sensível. Desvirtuação da finalidade, né? Muitas vezes eu coleto um dado para fazer o cadastro na academia e, eventualmente, eu compartilho com um parceiro de uma loja de suplementos para que ele faça, né, tente captar dentro né, da minha base de dados de aluno. Então, o aluno deu o dado para você por um motivo e esse dado foi compartilhado sem que ele tivesse, né, sem que ele tivesse pelo menos ciência desse tipo de compartilhamento de dados. Da mesma maneira, a questão da fragilidade da equipe, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também
da informalidade do setor, né? Muitas vezes existe uma rotatividade entre os professores de educação física, entre os colaboradores que trabalham nesse ambiente, e aquele professor que está ali dando aula na tua academia 1 a 2 vezes por semana, enfim, ele vai ter acesso a determinados dados, e você não tem, muitas vezes a gente não tem ferramenta para entender o que ele está fazendo com esses dados, né? Se eventualmente ele que está pegando esses dados e distribuindo para parceiros, ou eventualmente ele vai pegar esses dados e vai dar aula numa outra academia e vai entrar em contato para vender serviço por exemplo, de personal. Então, a fragilidade da equipe, essa informalidade do setor é algo que a gente tem que começar a olhar também. A questão dos vazamentos, né? Muitas vezes o parque tecnológico, né? Os sistemas do setor fitness não são tão atualizados, não é algo que a gente costuma olhar, cuidar, né? Então, nem todas as empresas têm um software específico com login e senha para fazer esse tratamento de dados, para ter isso numa única base de dados. Aquelas que têm, ainda assim, às vezes existem configurações de acessos e permissões diferentes, mas não tomam o cuidado de realmente customizar a ferramenta nesse sentido, né? Fazem compartilhamento ali, um professor compartilha com o outro, e assim, assim por diante. A ausência de rastreabilidade, principalmente se eu não uso essas ferramentas de tecnologia, ele tem um software que vai me dizer quem acessou, que horas acessou, para quem mandou, se fez ou não download, por exemplo. Se está ali dentro de um arquivo físico e todo mundo tem acesso, eu não vou ter rastreabilidade. Se aquele dado vaza e o aluno eventualmente me processa, porque tiveram acesso ao meu telefone, tiveram acesso aos meus dados de saúde, eu não vou conseguir sequer identificar como foi que esse dado foi vazado, né? Quem foi que teve acesso. Então, a ausência de rastreabilidade também é um ponto, né? Como eu já disse, a informalidade do setor, né? Isso tem muito a ver tanto com a equipe, quanto com profissionais, às vezes, terceirizados, que são PJ, parceiros de nutrição, parceiros de médicos de avaliação física, etc. Essas relações são pouco contratualizadas e pouca formalização. E, por fim, compartilhamento indevido, que acontece em quase todos os ramos, né? Eu dei o meu dado para a academia X e, de repente, ela compartilhou com uma série de parceiros aí para obter algum tipo de benefício ou algo nesse sentido. Então, a gente também vai ter que começar a tomar cuidado com essas questões. Falando um pouco dos cuidados, né, e os riscos de ignorar a lei, né, e o pessoal fala muito dessa questão das multas, né, porque as multas, elas chamam a atenção. A gente tem multas de até 2% do faturamento anual da empresa. Essas multas, elas estão limitadas a 50 milhões de reais. Claro que isso vai ter uma razoabilidade, ou pelo menos a gente espera que exista uma razoabilidade na aplicação dessas multas, de maneira que apenas grandes corporações com vazamentos de dados, né, bastante nocivos tenham multas tão arbitrárias. Mas fato é que os órgãos administrativos, de uma maneira geral, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o PROCON, a Secretaria do Consumidor, enfim, eles vão poder dar multas de até 2% do faturamento anual. Um ponto importante é que esses 2%, ele é por infração. Então, se eu tive uma determinada infração, com, né, um vazamento de dados, enfim, no determinado mês e 2, 3 meses depois eu tive outro, né, eu posso sim ser penalizado 2 vezes. Então, de fato, a gente percebe aí como essa questão das multas pode ser prejudicial. Além dessa multa ser aplicada com base no faturamento, também pode haver aplicações de multas diárias, então a autoridade pode falar, olha, se você não parar de tratar o dado dessa maneira, enquanto você não parar, eu vou continuar te aplicando a multa diariamente. Outra penalidade, suspensão na utilização do banco de dados. Então, imagine você ter uma academia, por exemplo, em que os teus alunos entram por biometria, pronto, você já não pode usar biometria, porque coletar biometria é tratar dados, então você vai ter dificuldade de deixar o teu aluno entrar.
aí o teu aluno acessa no sistema lá para pegar a ficha dele de treinos, ele não vai poder acessar a ficha dele de treinos. Então, pode ser também algo que prejudique sobremaneira a atividade de qualquer empresa do setor. Publicização da infração, que dependendo do nicho que a empresa está, pode ser ainda mais gravoso, né? Imagine você ter que informar para todos os teus alunos, em todas as suas redes sociais, sites, etc., que você vazou dados. Então, de fato, pode ser algo bastante oneroso, né? E principalmente do ponto de vista reputacional. E, por fim, a questão das pretensões individuais de ressarcimento, né? O que são isso? As pretensões individuais de ressarcimento é aquele determinado cliente ou aquele determinado aluno que sentiu, de alguma maneira, que teve algum dado tratado de maneira indevida, e a chamada indústria do dano moral, né? Que eventualmente vai poder reclamar, ou seja, no PROCON, no juizado especial, dentre outros. Outro ponto importante, a gente tem falado muito até agora de alunos, de clientes, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também vale para dados de colaboradores, né? Então, para você para você ter um contrato de trabalho, você com determinada pessoa, né, enfim, da tua equipe, você vai coletar uma infinidade de dados pessoais dele, também, né, dados de saúde, dados às vezes até de filiação sindical, enfim, se tiver um tratamento indevido desses dados também, existe a possibilidade desses colaboradores ajuizarem demandas em reclamatórias trabalhistas. E especificamente sobre a questão das pretensões individuais de ressarcimento, eu costumo dizer, e especificamente em relação ao mercado fitness, principalmente de pequenas e médias empresas, na minha opinião, é o pior dos riscos. Certamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vai ter braço, não vai ter staff suficiente para fiscalizar todos os pequenos e médios empresários, mas o seu aluno, que está cada vez mais sensibilizado sobre o tema, ele sim vai te fiscalizar, ele sim vai querer ter um tratamento de dados compatível com a nova lei. Vamos passar um pouco, né, sobre os passos, né, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema. A gente já deixou um pouco claro aqui a complexidade da situação, do problema, os riscos envolvidos com isso. Então, eu queria tentar passar um pouco para vocês do que vocês têm que começar a olhar para dentro dos seus estabelecimentos para tomar esses cuidados mínimos. Eu quero dizer, né, não existe receita de bolo em relação ao programa de proteção de dados, mas, de uma maneira geral, a gente consegue dar um norte para vocês sobre algumas providências mínimas que vocês têm que tomar. Primeiro ponto é sempre o que a gente chama de mapeamento de dados. Eu não consigo tomar decisão, eu não consigo identificar quais são os meus riscos, que providências eu tenho que tomar, sem entender quais dados eu trato, né? Então, você tem que... Sua primeira providência é responder quais dados eu utilizo, né? Vamos pegar ali nos seus sistemas, nos seus arquivos físicos, entreviste teus professores, como é que vocês coletam dado, é por e-mail, é por WhatsApp, né? Quais os dados eu utilizo, por que eu utilizo, né? Eu preciso ter acesso a esses dados, eu preciso ter acesso ao tipo sanguíneo da pessoa, eu preciso porque se acontecer alguma coisa, eu preciso prestar assistência médica. Então tá, então eu tenho uma finalidade para tratar esse dado, eu tenho por que ter esse dado. Segundo ponto, autorização e controle de acessos. Ok, eu já consegui mapear quais são os dados que eu tenho, por que eu tenho e se eu realmente preciso desses dados. Agora eu vou precisar entender quem tem acesso, né? Então, por exemplo, a minha colaboradora que está na recepção, ela consegue ter acesso a dados de saúde dos alunos?
Eu consigo ter, por exemplo, uma ferramenta que vai eventualmente não dar permissão, não dar acesso a esses dados, né? Porque realmente não me parece, pelo menos no primeiro olhar, não me parece que ela precise ter acesso a esses dados. O professor, ele vai ter acesso a dados de e-mail, por exemplo, né? Enfim, estou tentando... Vocês vão ter que avaliar no dia a dia da operação de vocês quais são os dados e quem que realmente precisa ter acesso a esses dados e tentar, de alguma maneira, limitar esse acesso. Eu brinco, assim, alguns clientes, né? Pô, você tem uma base de dados de arquivos físicos? Tenho. Mas pelo menos você tem uma chave, né? Porque... ou qualquer pessoa pode entrar e pegar, né? Quem tem acesso? Quantas cópias vão ter essas chaves, né? Então, às vezes, são providências mínimas aí, que a gente já consegue mitigar alguns riscos, diminuir alguns riscos. Felipe, se puder mudar para mim, por favor. Bom, eu fiz um mapeamento, já entendi quais são os dados que eu coleto, com quem que eu compartilho, se realmente essas pessoas precisam ter esses dados, e aí eu vou precisar entender quais são os meus riscos. E aí eu preciso novamente responder essas perguntas, né? Eu tenho políticas de privacidade, eu tenho uma política de privacidade no meu site, eu tenho uma política de privacidade na minha recepção, né? O meu aluno, ele sabe que dados que eu tenho, como eu faço uso desses dados, como que eu coleto, enfim. Porque se eu não tenho políticas de privacidade, eu vou precisar ter. Eu tenho políticas internas, né? Então, e os meus colaboradores, os meus funcionários, os meus parceiros, que estão eventualmente PJ e que estão dentro aqui da minha academia, ou que eu compartilho dados por algum motivo, eles sabem a minha política de tratamento de dados, eles sabem que eles não podem compartilhar isso com ninguém, existe uma política de condutas internas que orienta, né, os colaboradores e parceiros em relação a esse tema da proteção de dados, que você consiga colocar formalmente e por escrito, né, a sua preocupação com o tema e como você leva a sério essa questão. Os parceiros que você compartilha, seja porque é um parceiro que faz uma avaliação física, porque faz uma consulta nutricional, enfim, e que você, portanto, vai compartilhar dados com esses parceiros, né? O que eles fazem com os dados? Né? Eu tenho contratos formalizados com essas pessoas, tenho políticas, eu tenho contratos de confidencialidade, eu digo para essas empresas, para essas pessoas, olha, eu estou te passando esse dado aqui, mas é só para essa finalidade de você fazer uma consulta nutricional, você não pode passar isso para mais ninguém, você não pode utilizar isso de outra maneira. Avaliar também a minha infraestrutura, né? Aqui a gente fala um pouco de tecnologia de informação, de segurança da informação. Eu tenho uma estrutura adequada, os meus colaboradores têm login, têm senha, esses dados podem se perder, eles podem vazar de alguma maneira. Eu tenho um profissional, né, que é capacitado, que consegue me ajudar aqui com backup, com antivírus, enfim, né? Então, são essas questões também. Felipe, se puder passar. Aí eu preciso, então, já falando de implementação de condutas, né? Eu preciso elaborar políticas de privacidade. Então, eu mencionei aqui para vocês, né? Como vocês precisam se perguntar isso, elaborar políticas internas de condutas para os colaboradores. Quando se tratar de dados biométricos ou sensíveis, eu preciso elaborar termos de consentimento. Eu preciso rever os meus contratos com parceiros para prever essas cláusulas específicas de proteção de dados, prever cláusulas de confidencialidade. Eu preciso rever o meu contrato com o meu titular de dados para prever também essas cláusulas, né, para dizer para o teu titular, para o teu cliente, para o teu aluno que você respeita os dados deles, que você vai usar esses dados para finalidade única e exclusiva de prestar esse serviço. Passa para mim, por favor, Felipe. Da mesma maneira, eu preciso treinar e sensibilizar a minha equipe para o tema, né? Não adianta eu ter
todo um parque tecnológico de segurança de informação, tem um sistema super, super seguro, e não ter ali a minha equipe sensibilizada, recebendo dados por WhatsApp e compartilhando de qualquer maneira. Eles precisam entender esses temas. O que a gente tem feito, em muitos casos, inclusive, promover treinamentos para a equipe. A gente tem feito, inclusive, muitos treinamentos online também, para sensibilizar o staff em relação a essas questões da proteção de dados. Então, é importante que numa eventual defesa lá na frente, seja perante a autoridade, seja perante um juiz, que você fale, olha, mas foi o meu colaborador que vazou, mas eu treinei ele, eu tenho políticas internas, ele fez aqui o seguinte curso, eu tomei todas as medidas que eu podia para evitar. Por fim, né, já encaminhando para o final do nosso papo, para o final da nossa conversa, não adianta eu fazer esse programa hoje, implementar essas condutas e não revisitar periodicamente para ver se isso está sendo cumprido pelos meus funcionários, para ver se mudou algum processo e, de repente, eu estou recebendo dados de outra maneira. Às vezes eu alterei o meu site, eu mudei de software, enfim, e eu não revisitei esses procedimentos. Então, eu preciso implementar um programa e entender que no dia seguinte que eu implementei o programa, ele já está defasado. E começar, né, seja uma vez por ano, enfim, a revisitar como é que está essa situação, conversar com os colaboradores novamente e se certificar de que esses dados estão sendo efetivamente tratados de acordo com a lei. Beleza, Natália, muito obrigado, novamente, obrigado a participação de todos, lembrando que essa Masterclass foi patrocinada pela Interação Fitness, com o apoio da ACAF, do CREF 9 Paraná e da Tecnofit. Obrigado a todos, uma ótima tarde e até mais.